Muito boa noite para você que está acompanhando mais um podcast, mais um Saindo do Quadrado para nossa conta. E hoje é um episódio especial porque ele é temático. É salário mínimo regional. É uma proposta estruturante, não é qualquer bandeirinha. É uma grande bandeira para a classe trabalhadora que vai fazer diferença na vida de quem produz, de quem realmente carrega o DF nas costas. É uma proposta que existe em outros estados e a gente está aqui para aprender, entender e ver o que isso pode trazer para o nosso Distrito Federal. Se você está acompanhando, não deixe de já se inscrever, já deixar seu comentário, porque faz toda a diferença o engajamento aí dos nossos programas. Hoje a gente está com convidados mais que especiais, alguns da casa que já passaram por essa mesa e temos novidades também. Estamos com o Jaci Afonso, nosso pré-candidato a deputado distrital. Seja bem-vindo, Jaci. Obrigado, Rafael Anjinho. Pois é, estamos aí, chegando. A gente vai falar do artigo que você escreveu também, que ficou muito interessante. Quem não leu ainda, está lá no Correio Brasiliense. E Leandro Graz, seja muito bem-vindo a essa mesa. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado, Rafa. Prazer estar aqui ao lado do Jaci também, do Zé. Grande tema e vamos lá. E para mostrar que não é uma ideia que a gente tirou só da nossa cabeça, que a gente está só pensando e elucubrando, não. É uma proposta real. A gente trouxe um exemplo de Santa Catarina. Zé Álvaro, seja muito bem-vindo e muito obrigado por estar participando aqui conosco desse podcast. Agradeço, Rafael. Saudações ao Jaci, saudações ao Leandro também. Primeiro, o que é, né? O que é essa proposta? O que isso pode trazer para a gente? Zé, acho que você podia começar explicando para a gente. A gente já tem um salário mínimo nacional. Que diferença vai fazer a gente fazer uma proposta de salário mínimo regional? Rafael, o salário mínimo regional ele leva em conta as especificidades que cada local tem, no caso de vocês, o Distrito Federal, que de fato, do ponto de vista salarial, tem particularidades muito importantes em relação ao restante do país. E, a partir dessas especificidades, aplica as vantagens para a classe trabalhadora local. A gente, inclusive, se habituou, ao longo dessa luta, de não chamar de salário mínimo regional, chama de piso regional, justamente porque o salário mínimo é único no Brasil. Então, na verdade, a própria nomenclatura, caso vocês consigam obter essa luta, aí a nomenclatura não será salário mínimo distrital, coisa parecida, me parece. Existe até, digamos, limitações de caráter jurídico para isso. Provavelmente será o piso regional do Distrito Federal. Então, digamos, as vantagens desse tipo de iniciativa são muitas, e como tu falou na introdução, não é algo teórico, né? Aqui em Santa Catarina, ao longo de 16 anos, a gente verificou as vantagens concretas da introdução desse tipo de iniciativa, não só para os trabalhadores, obviamente, mas para a sociedade como um todo, na medida em que, quando os trabalhadores melhoram a sua vida, como esse segmento é a esmagadora maioria da população, isso acaba se estendendo para todo mundo, inclusive para o empresariado, especialmente o pequeno e o médio, que depende muito do mercado consumidor interno, né? E a renda do trabalhador não é a renda que vai parar num iate ou num investimento no exterior, é uma renda que vai para a economia, né? Me fala um pouco mais desse impacto, o que vocês já conseguiram aferir, né? Também não apresentei devidamente, né? O DIEESE, que a entidade que você faz parte, é uma super referência estatística para o Brasil inteiro, para todo mundo, para todos os economistas, mas especialmente para a classe trabalhadora. Você tem esses dados, você tem esse acompanhamento, né? O que você acha assim, que é esse grande impacto que faz? Me fala um pouco mais disso. Essa questão, Rafael, é uma questão fundamental, porque eu diria que digamos, a grande vantagem da adoção do salário mínimo necessário por qualquer, aliás, do piso regional por qualquer região do país, é justamente essa, quer dizer, a melhoria, né, a ampliação do mercado consumidor interno, né? A gente sabe que todas as crises capitalistas, né, desde sempre, são crises de sobreprodução, ou seja, são crises de sobra, né? Quando
os trabalhadores não têm condição de adquirir os produtos produzidos por determinada sociedade. Então, esse tipo de iniciativa, além de melhorar muito a vida dos trabalhadores, porque afinal de contas, o que o trabalhador tem para vender é a sua força de trabalho, e a introdução do piso regional é uma melhoria do valor da força de trabalho. Então, além de melhorar a vida para os trabalhadores, melhora a vida da sociedade como um todo e evita, inclusive, as crises capitalistas, né? Porque, como eu falei, quer dizer, a crise moderna é crise de sobreprodução, crise de sobra. Em Santa Catarina, eu me lembro bem que quando a gente começou essa batalha pelos pisos regionais, lá para 2007, né, especificamente, concretamente em 2007, quando o GESE veio com essa ideia, eu tive, inclusive, digamos, a honra de ser o supervisor do escritório naquela ocasião. A ideia surgiu lá da nossa direção técnica, inicialmente, mas eu me lembro que por essa ocasião, quando a gente começou a defender isso em negociações com o patronato e etc., o patrão dizia o seguinte: olha, se vocês forem vitoriosos, vocês vão inviabilizar a economia catarinense. Vocês vão destruir empresas, vão levar as empresas à falência, etc, etc. O mesmo debate que Bom, eles o estão fato fazendo com a concreto, 6 por 1, né? exatamente, é a mesma linha de argumentação, é a mesma linha de argumentação usada, por exemplo, no caso do salário mínimo. É a mesma história, né? Claro, guardadas as devidas diferenças, né? Porque Santa Catarina é um pequeno estado da federação e o Brasil é o Brasil, né? Mas o fato é o seguinte: nenhuma das previsões catastróficas do empresariado se confirmaram. Curiosamente, inclusive, né, naquela ocasião, 2007, a taxa de desemprego de Santa Catarina já era baixa em termos relativos. Mas, passados anos de adoção dos pisos estaduais, hoje, atualmente, a taxa de desemprego de Santa Catarina é a menor da federação. Santa Catarina tem a taxa de desemprego é menor, é menos do que a metade da taxa de desemprego nacional, que é 6,1. Aqui é um pouco mais de 2%, que na prática é pleno emprego. Pleno emprego. Né? 2% de desemprego, 2,5% de desemprego é pleno emprego, ou seja, todos os trabalhadores que quiserem trabalhar por esse nível salarial encontram encontram espaço no mercado de trabalho. Então, na verdade, nenhuma previsão negativa que o empresariado fazia em relação a essa política se confirmou, né? As teses dos trabalhadores, as teses que a gente defendia em mesa de negociação, na mídia, no parlamento, etc., se confirmaram. Ou seja, olha, piso estadual é uma coisa boa, melhora a vida dos trabalhadores, melhora as condições das pequenas empresas, né? Melhora a arrecadação pública, então interessa ao Estado também. Aqui uma coisa importante, viu, gente? Que à medida que vocês forem fazendo essa discussão, essas coisas vão ficando familiares ao grupo envolvido com esse processo. Uma coisa importante é que os pisos regionais, a abrangência deles é o setor privado. Eles não valem para o setor público, né? É o setor privado, porque a própria lei que criou os pisos estaduais em 2000, no ano de 2000, no governo FHC, prevê isso, que a abrangência dos pisos é o setor privado, o que é um elemento facilitador, como vocês sabem, né? Porque o setor público é um setor extremamente complexo, né? No caso, no Estado, tanto os trabalhadores do Estado quanto os dos municípios, tornaria muito mais complexa uma empreitada como essa. Então, na verdade, se refere ao setor privado, porém, os benefícios do aumento dos salários para os trabalhadores, digamos, alcançam também o setor público na medida em que a arrecadação de impostos aumenta também em função da maior capacidade de consumo dos trabalhadores. Como no Brasil a estrutura tributária está muito concentrada no consumo,
na medida que os trabalhadores conseguem consumir um pouquinho mais, e é um pouquinho mesmo, né? É bom a gente levar em conta isso. Os pisos estaduais não são nenhum salário de Marajá, né? São um incremento acima dos salários mínimos. Por exemplo, o menor piso aqui em Santa Catarina está em torno aí de uns 13, 14% acima do salário mínimo nacional. Portanto, não estamos falando de salários de Marajás, né? É claro que no Distrito Federal os valores serão diferenciados justamente porque a renda média do Distrito Federal é superior a Santa Catarina, mas obviamente que isso são detalhes, né, que vão sendo ajustados na medida em que a luta de vocês for amadurecendo. Se vocês quiserem perguntar também, fiquem mais que à vontade, mas eu já vou emendar outra pergunta. Tem duas coisas que eu queria saber. Uma, você está aqui na presença de pessoas que constroem lutas, né? E eu queria saber como vocês construíram essa teia dessa luta, porque não foi qualquer passeio, né, construir uma vitória como essa. Como é que foi essa luta? Quem participou e por onde ela começou? A luta nasceu dentro do Diese mesmo. Foi uma. Vocês sabem que uma luta desse tipo requer um núcleo duro, diretivo, que tenha consistência, né? E que seja estável. E o Diese, como vocês sabem, é uma instituição bastante estável. Eu trabalho no Diese, por exemplo, há 37 anos, dos quais 32 anos eu estive na supervisão técnica do escritório. Eu negociei recentemente a minha substituição lá, porque eu passei praticamente a minha vida profissional toda na supervisão técnica e saí em 2023. Mas na verdade, a ideia nasceu da minha cabeça, né, baseada nas experiências que haviam no país. Aprovamos isso numa Assembleia Geral do Diese. Rapidamente eu ganhei para essa ideia a direção sindical do Diese. Eu sou um funcionário do Diese, sou um técnico, né? Mas o Diese também tem uma direção sindical, formada pelos sindicatos sócios. A direção sindical abraçou a ideia imediatamente, né? E mais do que abraçou, se engajou no processo, que é fundamental, evidentemente, né? E isso funcionou como uma rede, né? Como uma rede crescente de contatos, né? E rapidamente a cúpula das centrais aderiu, a adesão das centrais foi unânime, né? Zé Álvaro, Zé Álvaro, eu lembro do Neudi, que era o presidente da CUT na época, eu era da CUT Nacional, falando dessa iniciativa e sugerindo para as outras pessoas. Então o Neudi era um presidente da CUT assim, bem engajado nesse tema. O Neudi foi um cara fundamental, porque quando a gente startou esse processo, ele estava, como tu falou, na cabeça da CUT, e ele se engajou muito, a CUT se engajou muito, e com uma particularidade, o Neudi é comerciário, e os comerciários foram uma categoria que se envolveram muito com a campanha. Para vocês terem uma ideia, até hoje, passado 16 anos, o coordenador dessa campanha, o coordenador político sindical dessa campanha, é o Ivo Castanheira. Não sei se tu conhece o Ivo Castanheira, que ele é tesoureiro da FECESC, da Federação dos Trabalhadores do Comércio. Até hoje o Ivo Castanheira é o coordenador, né? E ele é comerciário, assim como o Neudi. Então a CUT teve um papel crucial e o Neudi à frente foi fundamental, porque por ser comerciário, ele sabia que o impacto daquela medida, né, da adoção dos pisos estaduais, iria ser muito forte sobre a maioria dos trabalhadores da base da CUT, e especialmente dos comerciários, que são trabalhadores que ganham pouco e assim por diante. E a gente sabe, uma iniciativa desse tipo, ela ajuda principalmente os trabalhadores da base da pirâmide salarial. E isso torna essa luta ainda mais importante, Jaci e Leandro, né? Ainda mais importante por causa do efeito que tem sobre a pirâmide salarial. E é claro,
com efeito multiplicador sobre salários um pouco mais altos, né? A experiência que a gente tem em Santa Catarina é a seguinte: tu melhora a vida dos trabalhadores que ganham um salário mínimo, obviamente, melhora muito, melhora os que ganham 2 salários mínimos e melhora que ganham até 3 salários mínimos, porque em função do efeito multiplicador que os pisos têm, né? Na medida em que tu obtém, por exemplo, um ganho real de 2 ou 3% para os pisos, aqui em Santa Catarina são 4 níveis, à medida que tu consegue isso, essa negociação vira o referencial das demais negociações. Então, por exemplo, a database dos pisos é janeiro aqui em Santa Catarina. Quando tu consegue isso, né, com ampla divulgação, que obviamente as centrais fazem, o Diese faz, aquilo vira uma referência para as demais negociações. Então, os trabalhadores comerciários, ou os metalúrgicos, ou os trabalhadores do setor elétrico, eles tomam aquilo como referências. Olha, os pisos conseguiram 2% de ganho real esse ano. Então, nós queremos manter essa mesma performance para a nossa negociação. Eu não tenho dúvida, né, que essa negociação dos pisos aqui em Santa Catarina é a negociação mais importante do Estado. Já há 16 anos que isso acontece. Por que ela é a mais importante? Porque ela pega um número muito expressivo de trabalhadores. Ela interessa, direta ou indiretamente, a um número muito expressivo de trabalhadores. Para vocês terem uma ideia, esse aqui é um dado que eu faço questão de passar para vocês. Desculpa, eu estava me estendendo um pouquinho na resposta. O nosso tempo aqui não é tão grande assim, mas eu queria passar essa informação. O Diese, claro, do ponto de vista técnico, aportou o tempo todo informações para esse movimento em Santa Catarina, né, desde o início. Eu me lembro, por exemplo, que em 2007 eu fiz um trabalho tentando aferir o número de trabalhadores que seriam impactados pela adoção dos pisos em Santa Catarina. E na época eu me lembro que as nossas hipóteses ali do Diese chegou a cerca de 500 mil trabalhadores. 500 mil trabalhadores, o que é muita coisa para Santa Catarina, considerando que hoje, atualmente, a força de trabalho em Santa Catarina é cerca de 4,5 milhões. 4,5 milhões é uma população pequena de 8 milhões e 4,5 é o total da força de trabalho. Na época, a estimativa era 500 mil. O exemplo de Santa Catarina é só um estado. Tem vários outros estados no Brasil que já adotam, né, o salário mínimo regional. Leandro, o que você está imaginando para conseguir fazer essa proposta virar realidade aqui no DF? Olha, Rafa, Jaci, primeiro é importante a gente justificar por que essa proposta está sendo pensada, por que a gente está cogitando isso. Brasília é cara, mas não é cara para todo mundo. Quem ganha muito bem dá conta do recado, dá conta de pagar as contas, consegue ter seu próprio imóvel, pagar um aluguel de alto custo. Mas para a maioria da população, não. Então, Brasília é cara para a classe trabalhadora. Ela é cara para quem ganha até 3 salários mínimos, que representem quase 40% dos trabalhadores hoje. Ou seja, implementar o salário mínimo regional, distrital, ou o piso, como o Zé explicava, é uma medida de justiça e de garantia dos direitos básicos também dessa população. Para que ela aconteça, para que ela seja implementada, e é muito importante a gente estar aqui com um pré-candidato a deputado distrital, eu que sou pré-candidato a governo, nós vamos precisar de um pacto. Primeiro, porque isso não acontece apenas por decisão do executivo. Ou seja, o governador ele pode até querer, mas se a Câmara Legislativa não quiser, ela não acontece. Precisa de um pacto social também, envolvendo os trabalhadores, através dos seus sindicatos, de todo o tecido de organização trabalhista, mas também com o próprio empresariado, para que a gente consiga encontrar um caminho que seja um caminho também viável. Porque existem muitos benefícios, né? Brasília tem a maior desigualdade do Brasil, o maior índice de Gini, maior desigualdade de renda, e Brasília tem também muitas disparidades do ponto de vista territorial. Ou seja, quando se fala de aluguel, por exemplo, um aluguel no plano piloto é algo em torno de 3 a 4 mil reais, na média. Você vai para outras RAs, não baixa tanto assim.
Fica ali entre R$ 1.500 e R$ 2.500. Antigamente a gente tinha esse negócio, não, mas eu vou se morar um pouco mais longe, vai ser muito mais barato. Não tá tão mais barato assim, não, né? Exatamente. Tá difícil para todo mundo. Então, acho que essa é a grande questão para a gente enfrentar. Diminuir o custo de vida em Brasília. E você diminuir o custo de vida, podendo também dar melhores condições para quem tem que pagar as suas contas. Então, concluindo essa primeira resposta, é importante a gente colocar isso não como uma medida que vai ser apenas boa para o trabalhador. Ela vai ser boa para o trabalhador em primeiro lugar, mas ela é boa para toda a sociedade, como o Zé explicou. Você consegue, ao contrário dos pessimistas, diminuir o desemprego, você consegue aumentar a formalização, diferente do que muitos colocam quando começamos um debate como esse. Você consegue melhorar a capacidade de consumo da população em geral, isso retorna para o próprio empresariado, isso aquece a economia, aumenta a capacidade de produção, aumenta também a capacidade de oferta de serviços, e você desenvolve a cidade. Você acaba aumentando também a própria arrecadação e você devolve isso para a população em termos de mais saúde, mais hospitais, mais escolas, um melhor transporte público, mais moradia, mais habitação social. Então, é um círculo virtuoso que o salário mínimo, que o piso distrital pode proporcionar. A gente no DF tem uma média salarial alta, né, comparado com outras unidades da federação. E aí, às vezes, a pessoa que é de outro estado fala assim, nossa, mas no DF todo mundo ganha bem e tal. Primeiro que tem a desigualdade, como você falou, e o custo de vida aqui é muito elevado, né? Me fala um pouco dessas duas esferas. Você também é professor, também sociólogo, né? Entende muito dessa estrutura. Me fala um pouco mais disso. Para quem está fora, acha que a gente está ganhando muito, muito bem. Será que sobra? É porque a média não significa que todo mundo ganha aquilo. Ou seja, se tem duas pessoas, uma ganha 1, a outra ganha 14, e você pega 15 no total, a média é 7,5. Mas um ganha 1. Uhum. Entende? E tem que morar no mesmo DF, no mesmo quadradinho. Então, a gente tem aí... Falei certo a conta? Isso. É porque eu tô... 7,5, é isso mesmo. Então, a gente tem aí um desafio, que não é só aumentar a média, é diminuir a desigualdade de renda. Ou seja, fazer com que quem ganhe pouco pare de ganhar tão pouco. Ou seja, tem um mínimo. Tem aquilo que é básico. A gente tem aqui uma cesta básica muito cara em Brasília. Cerca de R$ 720 foi a média de janeiro desse ano, de 2026. Isso dá quase 40% do salário mínimo. E é importante também a gente adotar outras medidas, para além do próprio piso, que possam reduzir essa sobrecarga de tributos em cima da população mais pobre. O governo da Celina e do Ibanez não aderiu à isenção da cesta básica. Quase todos os estados do Brasil zeraram o ICMS em cima da cesta básica. Aqui não. Nós tivemos também a oportunidade aqui de zerar o imposto sobre as cooperativas, numa resolução da Secretaria de Fazenda, do Conselho de Fazenda do Brasil, e o DF também não aderiu. Ou seja, quando é para isentar ou diminuir o imposto de quem é rico, milionário, aí existe toda uma narrativa e toda uma justificativa, como foi quando o Ibanez reduziu o ITBI. Mas quem é que tem imóvel hoje próprio em Brasília? E, principalmente, um ITBI único para todo mundo, quer dizer, então, que a pessoa que vai transferir um imóvel de 10 milhões vai pagar o mesmo imposto que quem vai transferir um imóvel de 300 mil. Uhum. Quem tem a sua casinha lá em Santa Maria, quem tem sua casinha lá no Itapuã, vai transferir e vai pagar o mesmo imposto. Ou seja, essa também é uma medida de justiça social. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando ouve os números. A média é 4 mil e tanto. Peraí, calma aí, cara pálida. Como assim a média é 4 mil e tanto? Peraí, e a maioria? Ganha quanto na prática? Tem sempre que ter esse olhar sobre a maioria. Esse olhar sobre o amplo da população e não só sobre uma parte, ou sobre as fórmulas que às vezes são armadilhas para a compreensão da dinâmica econômica. A gente tem um desafio também para aprovação, que na Câmara Legislativa hoje a gente tem 5, 6 deputados mais progressistas e o resto ali de direita, boa parte de extrema direita. E a gente sabe que também essa vitória vai se dar nas ruas. Jacé Afonso, que é nosso pré-candidato a deputado distrital, como é que você imagina que a gente vai construir essa conjuntura, essa realidade e essa votação na CLDF para a gente ter essa conquista do salário mínimo regional? Distrital. Olha só. A gente vamos adotar, então, daqui para frente, esse salário mínimo distrital, né? Mesmo que, do ponto de vista legal e da iniciativa legislativa, vai utilizar o piso, mas nós, como bandeira, né, vamos utilizar a palavra salário, porque é ela que dialoga com a população.
Só queria falar duas coisas antes de te responder isso. Eu tive duas experiências que eu achei que são importantes e por isso que eu estou tão empenhado nisso. Primeiro, em 1991, eu era presidente da CUT aqui do Distrito Federal e da direção nacional da CUT, e foi um momento da crise da indústria automobilística brasileira, no ABC Paulista, e, sob a liderança do Vicentinho, houve a Câmara Setorial da Indústria Automobilística. Juntou empresários, governo e trabalhadores. E, naquele momento, o governo reduziu impostos para que o carro ficasse mais barato, né? Os empresários reduziram jornada de trabalho e houve, então, a garantia do emprego e houve como usou muito corretamente o Leandro Graz aqui, um círculo virtuoso, porque aumentou, mesmo com a redução dos impostos sobre o carro, ele aumentou a receita total do governo com a indústria automobilística. Então, você fez um ciclo e foi gerando emprego, feito isso. O segundo foi quando eu era tesoureiro nacional da CUT e o companheiro Marinho era o presidente, o Luiz Marinho, o atual ministro do Trabalho. E nós iniciamos uma percepção de que aquela forma que discutia o salário mínimo naqueles anos, falavam uma frase, um valor, e não era concreto do ponto de vista da negociação. E a gente discutia isso em maio, quando era reajustado o salário mínimo. Nós percebemos que as decisões do salário mínimo estavam em dezembro, quando aprovava o orçamento, porque está envolvido a Previdência. Então, em dezembro de 2004, nós fizemos uma marcha a Brasília pelo salário mínimo e a correção da tabela do imposto de renda. Uhum. Então, a gente negociou, né, ali os efeitos daquela passeata. O Lula estabeleceu um valor naquele momento de reajuste dos salários, do salário mínimo, que teve um aumento real. A gente concretizou isso. O Luiz Marinho já era o ministro, porque o Luiz Marinho deixou a presidência da CUT para ser ministro do Trabalho do governo Lula em 2005. Então, nós tivemos um aumento real. E foi importante porque aquele aumento, eu até usei uma expressão que era o maior acordo salarial do mundo, porque envolvia milhões de trabalhadores, quando você elevava e reajustava o salário mínimo, como diz ele, acima de ganho real. Uhum. E aquilo fez com que, inclusive, como o salário mínimo era reajustado em maio, tinha categorias que tinham feito acordos coletivos em fevereiro, março, e aí, portanto, quando a gente aumentou aquele salário mínimo, teve pisos de categoria que ficou abaixo do salário mínimo. Então, esse efeito fez com que o salário de todo mundo subisse. Então, são duas experiências de que é possível aumentar, tá certo? Sem criar qualquer desorganização econômica. Então, é um processo. Eu acho que no Distrito Federal, Angie, Brasília, a unidade da federação que tem a maior renda per capita do Brasil. Né? Mas é a cidade com maior desigualdade social. A cidade mais segregadora do país, aonde o povo negro recebe menos da metade do que o povo branco. Então, aqui então a gente precisa mudar esse território. E é a capital de todos os brasileiros, tem que ser uma referência. Então, acho que, e com o compromisso, o Leandro falou sobre isso, inclusive lá nos sindicatos comerciais, né, Leandro? No dia que o Leandro esteve lá nos sindicatos comerciais, estava eu e a companheira Rosilene, junto, inclusive, por videoconferência com a companheira Geralda, que veio a falecer. Então, essa mudança eu acho que vai ser importante. Porque, só para você ter uma ideia, Anginha, o salário de uma pessoa do Lago Sul é 24 vezes maior do que o salário mínimo da estrutural. Ou seja, essa pessoa consome, do ponto de vista alimentar, uma pessoa. Você já imaginou uma pessoa consumir? Então, quando você distribui renda, aumenta a renda, essa renda é um efeito dominó. Você consome mais, compra mais coisa, compra mais roupa, compra sapato, vai para o lazer, você vai gerando a economia. E o Distrito Federal, né, Leandro, está numa crise financeira, que é o que a Celina e o Ibanez deixou aqui para nós, um negócio extremamente... esse aqui vai receber com muita dificuldade nosso pré-candidato, tá certo? O legado de Celina Ibanez é realmente difícil. É muito coisa. Então, eu acho que haverá
por parte. E, portanto, nós temos que, a partir desse compromisso que o Leandro está assumindo, está falando aqui da necessidade, dialogar com os setores empresariais, né, com a Fibra, com a FEComércio, né, com o Sinduscom, para que a gente possa, então, atender isso e vai ser bom para o Distrito Federal. E isso vai ter um efeito, inclusive, e combinado isso com a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1, né, ela vai juntar um conjunto de propostas que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. E se a gente conseguir, que aí são estudos, a tarifa zero, você junta uma proposta global do ponto de vista para combater a desigualdade social e combater o racismo estrutural, porque o povo negro é que tem as profissões com maior salários mais baixos. Então, portanto, quando você corrige isso, você também vai aumentar a renda do povo negro e, portanto, vai diminuir as desigualdades. E tem um outro fator que é muito preocupante, que é a questão dos acordos coletivos. O Sindicerviço, que é o sindicato que representa os terceirizados, ele faz um acordo, estabelece um valor, e tem empresas que não é da área de serviço, disputa editais, licitações para a contratação de mão de obra e fica estabelecendo os contratos e, portanto, ele apresenta um preço mais baixo porque o salário está abaixo do piso, da categoria. Então, essa política vai fazer com que essas empresas, eu vou dizer uma coisa forte, são dirigentes dessas empresas, são pessoas de mau caráter. São mau caráter porque engana o setor público e tal. Então, é uma coisa, do ponto de vista ético, também, tá certo? De uma Brasília estruturada e de forma que funcione. Jaci, me apresenta um pouco esse seu programa, né? Você falou de salário mínimo distrital, a gente está na discussão do fim da 6x1, tem o Tarifa Zero, que é uma grande proposta estruturante também. Me fala um pouco desse arcabouço, porque não é um programa só, né? É um arcabouço que enfrenta política de classe, né? Porque bota o povo trabalhador com protagonismo. O Tarifa Zero enfrenta as desigualdades regionais, as distâncias e os preços que é chegar para trabalhar, para viver no Distrito Federal. O salário mínimo distrital enfrenta a nossa desigualdade de renda, que é muito grande. A gente fala que é grande, que é a maior do Brasil, mas a gente não materializa isso. Acho que é um desafio. É brutal, como você trouxe alguns dados aqui. É brutal como... São R$12 mil o salário mínimo médio de um morador do Lago Sul. E 500 e poucos reais o do morador da Estrutural. Então você tem que... Então, assim, mas você... são ações de guerra, é uma coisa de mudança você acha forte. Que a sua candidatura e, assim, as pré-candidaturas do PT, principalmente ao governo, estão trazendo um arcabouço sólido para a classe trabalhadora? Você acha que não... Acho que a gente está num momento de criatividade. Né? A gente passou tanto tempo discutindo ali carga horária, né? A gente, 44 horas era um absurdo. Agora a 6x1 pautou isso nacionalmente. Você acha que é um momento bom de criatividade, pautas estruturantes que realmente vão fazer diferença para quem bate cartão? Acho. Eu uso até uma expressão do Tolstói, que ele diz o seguinte: se quer, é um artista, né, o Tolstói lá, falava assim, se quer ser um artista global, começa a pintar a sua aldeia. Então, nós precisamos começar a mudar o Distrito Federal, porque quando você trata do fim da escala 6x1, não é uma questão só de Brasília, mas é do Brasil. E nós podemos fazer isso. Vou dar um exemplo concreto. Lá no meu condomínio, eu discuti, fui para a Assembleia, debati, e a gente lá no condomínio da 115 Norte, Bloco H, nós acabamos com a jornada de 44 horas semanais e o fim da escala 6x1. E mais, porque além disso, tinha também trabalhos ao domingo. Além de ser 6x1, trabalhava todos os dias, né? Do ponto de vista. Então, a gente conscientizou os moradores de que não justificava as pessoas ir lá no domingo para fazer uma limpeza, para recolher lixo. Nós, enquanto moradores, tínhamos que readequar, e isso foi muito forte para mim, porque no 8 de maio, no Dia das Mães desse ano, quando eu saí para caminhar ali no Eixão, 8h30 da manhã, tinha o funcionário lá
recolhendo lixo. No Dia das Mães, o cara saiu de casa só para ir lá recolher o lixo. Então, vamos readequar. Você não produz lixo todo dia, em volume. Então, isso vai mudar o conceito de atividade. Então, é possível fazer isso. Acho que esse conjunto de propostas que a esquerda está apresentando, né, é diferente. A Bia Kicis e a Michelle, essa turma do bolsonarismo, eles querem uma escala 7/0, eles estão lá propondo isso. Então, nós temos que tratar disso. Então, está no momento da gente redefinir o papel do salário dos trabalhadores. Nós temos que aumentar o salário. É muito pouco o salário. Então, essas medidas vai fazer com que a gente vai criar um efeito, como diz o Leandro, né, que estimula, né, virtuoso, um crescimento virtuoso do emprego, da renda, da qualidade de vida. Então, acho que nós vamos ter novidades boas. Brasília vai voltar a ser referência nacional. Leandro, você acha que uma proposta como essa pode ser uma nova faixa de pedestre, que é um orgulho nacional, um orgulho que o Brasília levou para o mundo, né? Você acha que esse arcabouço que o PT traz vai também estar marcado na sua candidatura e no seu governo? Olha, acredito que a gente consegue, sim, com essa proposta, mais uma vez avançar e colocar Brasília de novo à frente. Embora outros estados já tenham adotado, como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, etc. Mas é muito também a forma como você faz, e é muito a maneira como você coloca isso conectado com outras políticas. Porque não é só isso, é algo importante. Mas imagina, se você consegue implementar o piso, em paralelo, você consegue oferecer ao cidadão a tarifa zero no transporte, e um transporte também mais rápido, um transporte mais acessível, um transporte que coloque esse usuário mais perto da casa dele, que não tem que andar 1 quilômetro, 1,5 quilômetro para pegar o ônibus ou o metrô. Conjugando com uma boa oferta de habitação social, melhorias habitacionais, ou seja, garantir que quem não tem casa tenha casa e quem já tem uma casa, mas é precária, possa melhorar a condição da sua casa. Quem vai empreender, ao invés de ter que pegar um empréstimo num banco tradicional a juros muito altos, tenha uma agência pública que garanta um microcrédito barato a juros quase zero. Ou seja, o que a gente está apresentando ao Distrito Federal desde agora, com essa iniciativa defendida pelo Jaci, já incorporada ao nosso programa de governo, com outras medidas. Ontem eu estava em Ceilândia à noite, Rafael, Jaci, escutando as pessoas, a gente está fazendo escutas para o programa de governo, e a gente ouve as pessoas reclamando e falando de dores muito profundas, de coisas que poderiam ser resolvidas de maneira muito rápida, como um simples exame na área da saúde. Ou seja, ontem tinha uma senhora falando que está esperando há quase 6 meses para fazer um exame. Poxa, é o tempo que você demora para a doença se agravar ou você não conseguir mais se recuperar. Ou seja, uma saúde mais rápida, uma saúde que atenda as pessoas com dignidade. Ou seja, a gente precisa fazer Brasília ser uma cidade em que as pessoas elas sejam respeitadas. E que não seja cara, que seja uma cidade acessível, que seja uma cidade para todo mundo, e não só para alguns. É essa disparidade, essa distorção entre o que a gente tem no Plano Piloto, no Lago Sul, Lago Norte e Sudeste, com as outras regiões, é algo muito sério. Não dá para eu pisar aqui no Sudoeste, tá essa maravilha de infraestrutura urbana, e eu ando 10 quilômetros, eu estou no Santa Luzia, onde não tem água e saneamento, não tem esgoto. Sabe, as pessoas estão morando em casa de papelão, de madeirite. Está errado. Isso é a capital do país, gente. Quando a gente fala que isso é a capital do país, ela tem que ser exemplo, não é só porque aqui foi escolhido para ser a sede administrativa e política, mas porque geralmente a capital inspira o Brasil. Ela inspira os países. A capital é o lugar onde tudo acontece primeiro. Foi aqui que começou Saúde em Casa. Foi aqui que começou Bolsa Escola. Eu estou aqui com a camisa, né? Joga em Come em 94. Uhum. Não é só sobre a seleção, não. Ah, eu achei que era só o Romário e o Bebeto. Que, poxa. É também sobre nós. Naquele momento em que a gente tinha muita coisa boa e nova para apresentar. A gente trouxe ideias... E foi o primeiro estado que o PT governou, né? Aqui, em Espírito Santo, foi a primeira eleição que o PT ganhou de governo estadual, foi em Brasília e Espírito Santo, em 94. Então é voltar a jogar como naquele momento. Quando eu falo voltar a jogar como naquele momento, significa voltar a jogar com criatividade,
a primeira vez que a gente está falando sobre esse assunto publicamente. Nós já tratamos disso em reuniões internas, então eu quero aqui anunciar em primeira mão o nosso partido, o nosso campo político, a nossa federação, representada por mim como pré-candidato ao governo, aqui pelo Jaci como pré-candidato a deputado distrital, está se comprometendo com a população do Distrito Federal a implementar o piso distrital, o salário mínimo distrital. Estou falando aqui pela primeira vez sobre isso. É um compromisso nosso, já está no nosso programa de governo. Vamos agora dar uma detalhada, vamos avançar nas questões mais específicas. É até importante dizer isso, porque amanhã pode ser que alguém já esteja falando sobre isso também. Se quiserem copiar, são muito bem-vindos, mas a ideia aqui é nossa. Estamos apresentando isso como proposta, não como promessa, mas como compromisso. Porque Brasília não pode ser uma cidade cara. Ela não pode ser um lugar para poucos. Brasília não pode ser para alguns, ela tem que ser para todo mundo. E a gente quer ver o povo trabalhador tendo mais qualidade de vida, tendo mais capacidade de consumo, tendo mais capacidade de viver melhor. Poder, com esse a mais, que vai ser do salário mínimo distrital, da redução de custo que ele vai ter no transporte a partir do nosso governo, que ele possa melhorar a sua casa, comprar um equipamento novo, comprar uma geladeira nova, né, comprar roupa nova para os filhos, poder viajar nas férias, poder comprar algo que seja bom para ele, ou poder usar aquilo da maneira como ele quiser para melhorar a sua vida. Então, o que a gente persegue, por isso que a gente vai governar Brasília de novo, é para que Brasília volte a ser referência para o Brasil. Não só a partir de uma proposta como essa, mas também de outras inovações e de outras soluções que a gente vai implementar nas diversas áreas aqui do GDF. E essa é uma proposta que precisa passar na Câmara Legislativa, mas também precisa ser da iniciativa do Executivo, né? Celina não vai fazer uma proposta como essa, né? O que a gente precisa fazer? Não duvide se eventualmente ela, com esse anúncio e esse compromisso do Leandro, ela também não faça, tá certo? Então, se a gente pressionar, se tiver a conjuntura... Inclusive, a gente tem um exemplo muito claro disso, que foi a implementação do passe livre estudantil no Distrito Federal, que é fruto das lutas. A gente parou essa cidade por 1, 2, 3, 4 anos. Tinha um projeto de lei do Paulo Tadeu, tinha um projeto de lei que a gente fez no movimento, a gente foi construindo, mas a direita viu ali como oportunidade para atingir até outros objetivos. Mas foi a nossa luta que pautou na sociedade. Sim. Eu lembro das primeiras manifestações que a gente fez do Passe Livre, eram 12 malucos fechando o Exim, entendeu? A gente era cuspido na rua de ver o que vocês estão fazendo. Isso nunca vai acontecer. Nunca a gente vai ter passe livre. Nunca os estudantes vão de graça para a escola. Era uma proposta que ninguém considerava assim, possível de pagar. Olha o custo que isso vai ser. E a luta, a rua, o conflito, o debate na sociedade provou que era possível e obrigou eles a fazerem. E hoje em dia é a realidade. Já não é uma realidade nova, né? A gente está desde 2007 com essa grande conquista que, inclusive, a gente quer ampliar com o Tarifa Zero. Mas eu acho que esse é um exemplo que, por mais que a luta seja difícil, às vezes pareça não ter, né, ali não está fácil de desenhar, se a gente se organizar, a gente vai conseguir botar isso em pauta e até obrigar eles a implementar, como foi o caso do Passe Livre. Como o nosso pré-candidato a governador já assumiu publicamente aqui em primeira mão, eu queria entregar para você, tá certo? A camiseta aqui do salário mínimo e acertaram o tamanho, GG aí. E para o nosso pré-candidato a governador também. Aí. É o triunvirato aqui, ó. Não, é uma pauta estruturante. Eu acho que a gente, às vezes, tem muitas pautas, né? Mas essas grandes pautas que a gente tratou são pautas que pautam a classe trabalhadora mesmo, que muda a realidade, que dialoga com o desafio diário da pessoa. Jaci, Deixa eu fazer uma pauta de reivindicação para o nosso pré-candidato aqui. O presidente Lula tomou a iniciativa de extinguir as jornadas de 44 horas semanais e a escala 6x1 nos ministérios, né? No serviço público. Eu já dialoguei com a ministra Esther do ECA, que também a gente precisa fazer isso nas empresas públicas do governo federal, já que é o governo. Então, por que ou as estatais? Né? Então, nós estamos fazendo isso, os bancários estão colocando isso, né, como uma prioridade. Né? Hoje aqui, eu estou um pouco meio cansado aqui, porque eu levantei de madrugada para
participar da greve dos vigilantes. Hoje começou a greve. Essa semana teve greve de rodoviário, greve de gari, lutando por essas coisas. E aí, governador, eu lembrei de que também tem os terceirizados do GDF, tá certo? Então, queria saber se você topa, tá certo? Primeiro, nós queremos aprovar, nós estamos pressionando para votar no Senado ainda esse mês, né? Então, queria saber de você o que você avalia sobre isso. Então, Bem, Eu espero que, a partir de janeiro, quando a gente comece a governar, a escala 6x1 já tenha acabado. Mas se não tiver acabado, porque o Senado não quis votar, que é o que está acontecendo agora, não querem votar. Não é porque tem que passar nas comissões. Quando eles querem passar, eles passam. Quando é para passar a boiada, passa. Quando é para passar o direito do trabalhador, fica lá retendo. Mas caso o Senado não tenha aprovado ainda, a gente vai implementar, vai repactuar com as empresas, até porque a gente sabe que um dia a mais não é qualquer coisa. Um dia a mais para você estar com a família, para você poder ir à igreja, para você poder ir ao lazer, para você poder descansar, botar a perna para cima, fazer o que você quiser. Mas tem gente que vai usar o dia a mais para aumentar a renda. Pessoa livre. Pessoa livre. A pauta não é apenas sobre o descanso, é sobre a liberdade, que é um direito fundamental. Um dia a mais para fazer o que quiser. Isso aí vai ser certamente uma das maiores conquistas que a gente vai ter alcançado agora no século XXI. A gente teve lá na década de 30 os direitos trabalhistas, a redução da escala 6x1 vai ser o primeiro marco trabalhista desse século aqui no Brasil, não tenho dúvida disso. Caso o Senado não tenha aprovado, até janeiro a gente já implementa aqui no DF, a Câmara Legislativa implementou essas semanas aí, já várias instituições, várias empresas já estão se antecipando em relação a isso. Algumas já até praticavam há mais tempo, antes mesmo do debate começar. E é isso, a gente precisa entender que é outro momento, né? A gente tem hoje novas ferramentas de trabalho, a gente tem a tecnologia e outra. Mais tempo no lugar de trabalho não significa mais produtividade. Essa discussão já está superada. Não à toa, outros países, outros continentes já estão adotando uma escala 5x2 ou até menos do que isso. Porque compreendem que um trabalhador mais feliz, mais saudável, mais descansado vai produzir mais, vai trabalhar melhor e vai ser bom para todo mundo. Eu acho que nós precisamos transformar o Distrito Federal num território livre, tá certo? Da jornada 6x1, da escala 6x1 e da jornada de 44. Acho que esse é o compromisso. Como em outros momentos, eu até falei isso com o Agnello, o ex-governador, que no governo dele nós virou um território livre do analfabetismo. Então, nós vamos fazer várias coisas, tá certo? Aqui é a capital de todos os brasileiros, aqui é a capital da esperança, aqui é que nós temos que tomar as iniciativas e conquistar os corações e mentes dos demais. Então, independentemente da legislação, o movimento sindical está fazendo uma cobrança, né, em relação ao fim da escala, tem várias iniciativas sendo feitas e eu espero, mas a nossa compromisso, né, a nossa briga como sindicalista é ir lá no Senado e aprovar o fim da escala, a jornada, também o piso dos garis, que também fizeram greve agora no Brasil inteiro. Então, você imagina, uma greve, olha só, Anjinho, uma greve com 8 estados, se eu não estou enganado, uma greve nacional pressionando o Senado a votar uma lei. Ou seja, há algo de novo no movimento sindical acontecendo. Então, é isso que nós queremos fazer, avançar, né? E eu falo isso, de que um deputado distrital não pode ficar apenas naquela pauta da Câmara. Ele tem que pensar a sociedade, tem coisas que ele pode contribuir, né? Enquanto temas nacionais que não estão passando ali pela Câmara distrital. Então, tem que ser um deputado militante, um deputado sindicalista. Então, é isso que nós precisamos e por isso que eu estou apresentando a minha pré-candidatura, porque eu quero fazer essa diferença. Eu acho que é possível ter uma outra Câmara Legislativa, é possível, tá certo? E não é essa que está aqui. A gente está num momento muito especial nessa pré-campanha. Eu acho que a gente está num momento de muitas ideias, de muitas construções e de muita esperança, né? Então, agradeço muito a participação de vocês. Eu acho que construir essa esperança passa por propostas como essa, né? A gente aqui do Sai do Quadrado está muito feliz de ter acolhido esse debate. Acho que a gente precisa pegar o destino nas mãos, né?
a primavera nos dentes e construir alternativas para a classe trabalhadora do Brasil e do Distrito Federal. Muito obrigado e boa luta. E já vou cobrar. Vai estar no compromisso do Leandro e eu acho que é uma coisa que a gente já pode começar a planejar os próximos passos. Posso fazer um chamado, uma propaganda, né? Uma convocação aqui muito rápida, Rafael. O Jacita já está participando também. A gente está construindo um programa de governo. Hoje é mais um passo para isso, incorporar o piso, incorporar o salário mínimo distrital no nosso programa. Ontem a gente teve uma escuta em Ceilândia. Eu tenho me reunido com trabalhadores. Nosso grupo, nossa Secretaria de Economia Solidária do PT ontem também se reuniu, Jaci. Então, existem vários grupos trabalhando nesse momento para construir o melhor projeto para Brasília. Mas também existe uma plataforma digital que está recebendo todo dia dezenas e dezenas de contribuições de qualquer pessoa que queira. Então, o endereço é decidedf, de decidir, decidedf.com.br. É a nossa plataforma que já tem mais de 3.000 contribuições em todas as áreas, na saúde, na economia, na educação, no transporte. E você está convidado, convidada a participar também, de maneira livre, espontânea e vindo com a gente. Se você quiser também participar das escutas territoriais, tem um espaço lá para se cadastrar e participar conosco desses momentos. É assim que a gente acredita. Governar de forma democrática e popular exige que a gente antes faça também um programa de governo democrático e popular. Anjinho, primeiro eu queria falar com o Leandro, nosso pré-candidato a governador, fez aniversário esse mês e vai comemorar o aniversário dele com o Arraiá no dia 4 de julho. Então, todo mundo convidado. Todo convidado. E o segundo vai ficar na história. O pré-candidato a governador, Leandro Grais, anunciou o compromisso no podcast Saindo do Quadrado. Vou fazer uma placa aí, quando tiver isso aqui aí. Tá bom? Obrigado por todos. Muito obrigado, o espaço está aberto. E você que acompanhou esse episódio até aqui, não deixe de deixar o seu comentário, participar e se inscrever para que mais gente assista os próximos episódios do Saindo do Quadrado e outros temas também que a gente quer trazer aqui para a pauta do Distrito Federal. Muito obrigado e até a próxima.